Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu oro para que você tenha o nosso devocional aí na sua casa também. Eu não sei se você sabe, mas nós temos ele escrito e aqui eu faço um complemento dele no áudio. A gente avança um pouco mais, mas é muito interessante que você possa ter o seu tempo com Deus todas as manhãs, que você possa ler a sua palavra, ler o devocional e ao longo do seu dia participar desse devocional de áudio, aonde você vai acelerar o seu crescimento espiritual. O texto de hoje está em Efésios 4:32 e o texto diz assim: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Interessante porque aqui o padrão do perdão não é o padrão do perdão que é ensinado na escola, não é o padrão que é ensinado nos livros, não é o padrão que é ensinado pelas pessoas. Não, o texto diz que nós devemos perdoar as pessoas assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E a verdade é que eu e você tínhamos uma dívida impagável. Tem dívidas que são pagáveis. Por exemplo, se eu bater no seu carro, eu posso ir lá e comprar a peça que eu danifiquei e substituir essa peça. Mas dependendo do que eu faça ou fale, eu vou gerar uma ferida no seu coração tão grande que nada do que eu possa te oferecer irá pagar aquilo que eu fiz. E aí, para isso, Deus inventou o perdão. O perdão, ele foi dado por Deus para pagar dívidas que são impagáveis. E eu e você tínhamos uma dívida impagável com Deus. Não havia possibilidade, não havia condições da gente poder pagar aquilo que nós fizemos contra Deus, e Ele decidiu nos perdoar. É interessante porque a decisão de perdoar é o que sustenta de fato o perdão. Muitas pessoas falam: eu não consigo perdoar, porque na verdade elas não querem decidir pelo perdão, porque o perdão não é emocional, o perdão não é sentimental, o perdão ele é racional, ele é uma decisão que eu tomo a decisão de perdoar, e aí eu dou liberdade para o Espírito Santo agir e me sustentar nessa decisão do perdão, de maneira que eu posso até me lembrar do que foi feito, eu posso até ter uma cicatriz em mim, mas aquilo não vai mais me machucar, não vai doer e nem sangrar. Por quê? Porque houve cura. A verdade é essa: quando eu libero o perdão e quando eu perdoo, na verdade há uma experiência de cura mútua ali, e é isso que Deus tem para nós. Por isso ele diz assim: sejam bondosos, sejam compassivos uns com os outros. Ou seja, aquilo que você plantar, você vai colher. Se você não plantar bondade, se você não plantar compaixão, se você não plantar perdão, provavelmente você também não vai colher isso na sua vida. E não é esse o plano, não é esse o projeto, não é isso que Deus tem para você. Por isso, seja bondoso com as pessoas, seja compassivo com as pessoas e perdoe as pessoas sempre, sempre. Escolha perdoar, porque não tem vida melhor do que essa, não tem forma melhor de viver do que de forma leve, livre, sendo curado pelo perdão. Então vamos orar nesse sentido. Pai, eu quero pedir ao Senhor que nos ajude nesse desejo de perdoar. Talvez o Senhor, através do Teu Espírito Santo, esteja nos mostrando pessoas que nós precisamos perdoar. Talvez o Senhor esteja nos mostrando pessoas que nós precisamos pedir perdão, e que o Senhor nos dê humildade, coragem e ousadia para que nós possamos tratar essas relações, ó Pai. Nos ensine a plantar coisas boas, a plantar bondade, a plantar compaixão, para que nós também possamos colher isso nas nossas vidas, e que nós possamos perdoar as pessoas assim como o Senhor tem nos perdoado. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.